Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Gênesis, capítulo 11. Se você já quiser anotar os outros textos que nós vamos ler, eu vou ler o Gênesis 11, que é um texto um pouquinho maior. Os outros são poucos versículos. Eclesiastes 4:9, Eclesiastes 4:9, Ezequiel 37:17, João 17:21 e Amós 3:3. Nós vamos ler todos os textos que eles falam também de unidade ou do poder da unidade. O tema dessa noite é o poder da unidade e Deus quer nos dar muita graça, nos ajudando a caminhar. E isso faz toda a diferença, irmãos. Quando há unidade, quando há quebrantamento no nosso coração, as coisas funcionam melhor para a glória de Deus. Gênesis 11, todos encontraram? Amém? Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. A partir do versículo 1 diz: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Siná e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde e façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos vamos servir de pedra e o betume de água massa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo o topo, assim mesmo está escrito, né? Chegue até aos céus e tornemo-nos célebre o nosso nome também, para que não jamais sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De tarde, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhes, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. Ainda, Ezequiel 37:17 fala: E ajunta um ao outro, para que se unam e torne um só na sua mão. Também Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Pois, se caírem um, o outro levantará o seu companheiro. Mas se estiver só caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se um só dormir, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 12 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ainda, João, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que todo o mundo creia que tu me enviaste. E por fim, e não menos importante, Amós, capítulo 3, versículo 3. Porventura andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra que aqui está sendo lida já nesta noite. E, ó Pai, obrigado porque o Senhor está nos dando a oportunidade de estabelecermos nesta noite mais um fundamento, o fundamento da unidade. Obrigado pela tua igreja que está presente. Irmãos e irmãs, no nome de Jesus, amém e amém. Antes de nós começarmos, de fato, aqui na mensagem, que será bem objetiva, eu preciso falar uma coisa. Às vezes a gente fala assim, eu não consigo estabelecer uma unidade porque fulano não quer. Fulano é muito difícil. Alguém da sua casa, alguém do seu serviço, ou um vizinho, alguém da igreja, alguém do seu contexto de vida. Você já falou isso? Fulano é muito difícil. Quem já falou isso? Fala a verdade.
fulano é muito difícil, não dá para ter relação com ele, não dá, não dá. Minha mãe dizia, não, minha mãe fala ainda, né? Quando um não quer, dois não brigam. E aí eu vou mudar um pouquinho a frase dela, que já foi a frase aqui, e vou entender o seguinte: olha, Jesus não disse, dá para ter unidade nesse contexto, dá para ter unidade naquele contexto, dá para ter naquele outro contexto, mas nesse não dá. Na Bíblia há uma palavra, há uma direção. Eu diria para você que há um princípio muito claro dizendo que todos nós podemos sim viver em unidade. Isso não significa que vamos concordar com tudo, que todos concordarão com a gente, mas significa que eu posso viver debaixo de um princípio de unidade. E já olhando para o texto que nós começamos a ler, que é o texto básico desta noite, Gênesis capítulo 11, nós vamos perceber que existe uma lição preciosa. Você já deve ter enfrentado situações na sua vida que foram difíceis ou fáceis, boas ou ruins, que você falou assim no final: olha, entendi uma coisa que já aconteceu. Que o próprio Deus parou o que estava fazendo, olhou para o que estava sendo realizado e disse: eu preciso olhar isso de mais perto. Eu preciso ver o que está acontecendo ali. Porque eles são um só, eles têm uma só linguagem, eles possuem uma só visão, eles estão unidos. E Deus percebeu que o intento deles era um intento ruim, eles queriam dominar, eles queriam ser melhores do que os outros, Deus não aceitou isso. E nós precisamos entender uma coisa, aqui em Babel, ou seja, capítulo 11, livro de Gênesis, Deus confunde tudo, mas não podemos nos esquecer de Atos, capítulo 12, eu não li, mas diz que lá em Atos 12, cada um era da sua nacionalidade, ou cada um era da sua terra, e de repente veio o Espírito Santo, quem se lembra desse texto? E todos começaram a falar uma mesma língua, e todos se compreendiam, porque o Espírito Santo produzia unidade quando o propósito é de Deus. Tem coisas que Deus não permite se ajuntarem, mas quando o propósito é de Deus, Deus coopera na obra. Deus abençoa, Deus manifesta a graça. Agora, nós vamos perceber nesse texto, porque esse texto, eles possuem um propósito ruim, está evidente, o próprio Deus percebeu isso. Há um propósito ruim, eles não estão com uma boa intenção. Contudo, nós precisamos perceber aqui algumas lições importantes e necessárias para a nossa época. Por exemplo, a unidade nos faz mais forte. Quem já bateu uma laje aqui? Bateu uma laje, vou bater uma laje, levanta a mão. Ô, troço do cão, né? Troço difícil, irmão. É bravo, é bravo. Uma vez, meu sogro, Juliano tá aí não, né? Graças a Deus, tá lá pra trás. Meu sogro assim, vamos bater uma laje ali comigo, na minha casa que eu tô fazendo. Eu fui bobo de rir, irmãos. Cheguei lá, só tinha eu, ele e o filho dele, que é meu cunhado, e era mais novo do que eu. Magrinho, coitadinho, só. Eu falei assim, que furada. 3 pra bater uma laje. Aí ele falou assim, ficou te conversando. Aí eu fui na rua, cacei mais 2 amigos que moravam lá perto. Ó, vão sofrer comigo. Porque 3 não dá não. Então eu entendi, irmãos, ali claramente que quando nós estamos unidos, aquilo que é mais difícil se torna mais fácil. Você pode dizer, irmão, quando você está em unidade, aquilo que é mais difícil se torna mais fácil. Ainda ficou difícil, mas se tornou mais fácil do que era naquele momento. Quem se lembra aqui daquele paralítico do livro de Marcos, capítulo 2, que os amigos pegaram ele no leito e levaram ele até Jesus? Quem se lembra aqui daquele paralítico? Vocês já perceberam que aquela história é maravilhosa, é uma história de unidade? Ele não podia ir por conta própria. E se fosse, ele ia ficar parado no meio da multidão, porque a multidão impediu que os 4 mesmos levassem ele até Jesus. Mas os amigos, cada um pegou em um canto. E eles foram juntos. Porque na unidade há um poder. Você pode dizer para o irmão, na unidade há um poder? Você pode dizer para o irmão, não há um poder? Eu me lembro que quando nós estávamos aqui em obra, no primeiro momento da obra, quando fez esse galpão de lá, tinha uma parede aqui. Quem se lembra daquela parede, daquela portinha que tinha no meio, porta menor? E alguém falou, pastor, agora vai ter que quebrar isso aqui. Eu falei, vai. Lógico que vai. Mas vai ser como? Com a marreta, de algum jeito, né? E aí eu me lembro do dia que quebrou, foi um sábado, se não me engano foi um sábado. Né? E aí veio alguns irmãos aqui, ajudaram, 95% dessa obra foi paga, mas teve alguns momentos que alguns irmãos ajudaram, um tirão como esse. E aquilo que era difícil de ver no chão, de repente caiu, porque há poder na unidade. Quando há unidade, as coisas funcionam. E deixa eu te falar uma coisa, até adiantar.
o maior inimigo da unidade provavelmente é Satanás. Porque ele sabe que quando uma igreja está unida, quando uma família está unida, quando o povo está unido, esse povo é poderoso, é cheio de Deus, a família é abençoada. Essa família vai longe. E o livro de Amós, eu não queria entrar nele agora, mas já estou entrando, diz: andarão dois juntos se estiverem de acordo? Se não há acordo, não há unidade. Se não há unidade, não há poder. Muitas coisas não acontecem na sua casa, na minha casa. Muitas coisas eu não vivi ainda. Talvez você também não viveu, porque a unidade não foi estabelecida para aquele propósito. Quando há unidade, quando há uma mesma visão, ainda que não haja as condições suficientes, as pessoas começam a se esforçar, começam a lutar, e daqui a pouco aquilo que era impossível se torna possível para a glória de Deus. Porque a unidade, irmãos. Você entende isso, meu irmão, no nome de Jesus? Mas não apenas isso. A unidade é a vontade de Deus. Eu não li, mas lá em Gênesis 1, 27 ou 26, agora me falhou a memória, diz assim: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Até para criar o homem, Deus pegou o conselho celestial, provavelmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou a classe celestial diante, e disse: vamos fazer, no caso o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vamos fazer o homem a nossa imagem. Na unidade, Deus cria o homem. Agora pense bem comigo, se é na unidade que Deus faz o homem, por que a unidade, aliás, você vai entender, eu acabei falando errado, você vai entender por que Satanás detesta a unidade. Porque a unidade é a forma pela qual Deus cria. Deus cria a partir da unidade. Grandes conquistas foram feitas a partir da unidade. Meus pais, eu quase não falo muito aqui, falei da minha mãe ainda há pouco. Eu me lembro quando era bem mais novo que João. Eu me lembro que meus pais tinham, minha mãe trabalhava, meu pai tinha dificuldade. Mas meu pai foi sempre uma pessoa de visão. Eu aprendo muitas coisas com ele. Apesar dele do pouco estudo, apesar das poucas possibilidades, ele sempre está olhando para frente, olhando para o futuro, vendo possibilidades. E ele conseguiu avançar, conseguiu construir algumas coisas, conseguiu comprar algumas coisas, porque ele tinha essa visão. Mas às vezes só a visão não é suficiente, irmãos. Porque se tivesse essa visão, e minha mãe, pensa em duas pessoas diferentes, meu pai e minha mãe, né, João? É totalmente diferente. Minha mãe é daquela 22, para frente e vambora. Meu pai é tranquilão, paradão, na dele. São pessoas diferentes. Mas apesar da diferença, e são muito diferentes, irmão. É água e óleo. Você conhece casal assim? Meus pais. Mas é muito diferente, muito diferente, muito diferente. Não tem nada a ver um com o outro. Só pode ser a cor de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que eu estou falando isso? Porque meu pai tinha visão, mas minha mãe chegava junto. E eu vi que no propósito minha mãe chegava junto, trabalhava, somava, e os dois avançando, os dois avançando, os dois avançando. Minha mãe cuidava de umas coisas lá na casa, comprava um negócio, meu pai ia para o outro lado, mas sempre na mesma unidade. Você faz isso, você faz aquilo, você faz isso. E aí a coisa funcionava. E na unidade, mas eles conseguiram avançar. Você está me entendendo, irmãos? Porque a unidade manifesta poder. Desculpa te pedir de novo isso, mas fala porque, irmão, na unidade há poder. Agora, Satanás não tem interesse na unidade. Deixa eu ler um outro texto que eu não tinha lido, tá? Mas, aliás, vamos ler juntos se você quiser. Deuteronômio 25. Esse texto vale a pena nós lermos. Deuteronômio 25, nesta noite. Prometo não demorar. Prometo mesmo. Deuteronômio 25, versículo de número 17. Olha que coisa tremenda e poderosa. Deuteronômio 25, versículo 17. Lembra-te de que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, e como te veio ao encontro no caminho que te atacou na retaguarda, todos desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Aqui aconteceu uma coisa ruim, porém Amaleque ele vai ser destruído, porque o povo entendeu o princípio. E se você pesquisar o sentido da palavra Amaleque, você vai perceber que significa ali incerteza. Mas a incerteza ela pode ter ocasião vindo das trevas, no sentido ruim da coisa, quando nós não estamos unidos. Por isso, quando o povo andava no deserto, Deus deu uma direção clara: sigam a nuvem, andem em unidade. Se a nuvem parar, todos param. Se a nuvem voltar a se movimentar,
todos se movimentam. E assim Deus ia abençoando o povo. Apesar de inimigos terríveis como Amaleque, Deus dava vitória ao povo pela unidade. E aí eu não estou citando os textos aqui, mas há muitos outros textos na Bíblia que você vai perceber claramente que quando não havia unidade ali no deserto, o povo perecia, o povo ficava para baixo, o povo caía, o povo não conseguia avançar. Por isso, irmãos, a unidade ela é poderosa. Agora, lá no livro de Gênesis, ainda que como nós lemos, Gênesis 11, nós vamos perceber que na unidade nós vamos ter a mesma linguagem. Mesma linguagem. Todo mundo somando, todo mundo percebendo. E o texto vai dizer que eles tinham uma só linguagem. Você fala a mesma língua da sua esposa? Você que é casado? Quem é casado aqui? Levanta a mão, por favor, casado. Você fala a mesma língua da sua esposa? Ou é cada um por si e Deus por todos? Já viu esse ditado? Cada um por si e Deus por todos. Não. Deus só abençoa na unidade. Já leu o Salmo 133? Ó, bom, com suave, unidos. Quem? Os irmãos. Porque ali na unidade o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É na unidade da linguagem, falando a mesma coisa. Uma igreja paralisada, uma família paralisada, qualquer coisa pode ser paralisada por dois discursos. E eu sempre falei nesse altar e preciso repetir de novo, que duas visões é divisão. Você pode repetir, irmão? Duas visões é divisão. Não avança, irmãos. Não avança. Eu já vi muitas guerras que nós perdemos aqui enquanto igreja. Pastor, você vai falar isso? Fala, lógico que eu vou mentir. Tantas lutas que nós entramos nessa aqui que nós perdemos. Eu já vi reunião de liderança, hoje não acontece, graças a Deus. Mas eu olhei uma vez naquele canto ali, ó. Eu tenho que ser curado dessa época. Uma vez ali, nós lançamos um propósito. E por causa de que não estaria aqui mais, que é uma benção, que Deus abençoe, nada contra a pessoa. Não, mano, acho que não. Eu falei, não dá para entrar nesse barco com menos um. Esse barco a gente entra todo mundo, ou a gente não entra ninguém. Porque se não há a mesma linguagem, aquilo vai ruir, irmão. Aquilo não vai dar certo. Você está me entendendo? A unidade ela é necessária. A linguagem ela é necessária. E esse povo aqui, apesar de estar com um intento ruim em Gênesis 11, não podemos deixar de perceber, de ver, não podemos deixar de olhar que eles possuíam aqui uma ação dinâmica. Eles têm uma mesma linguagem e são dinâmicos. E a Bíblia fala que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes, são mais astutos, com mais vontade que às vezes o povo de Deus. Não é para ser. Não é para acontecer. Vou falar aqui, não se escandalize comigo. Tem um bloco aqui na cidade. Qual é o nome do bloco famoso do carnaval? Qual é o nome do bloco? Pode falar, gente. Oi. Bloco das Piranhas. Não é um bloco que tem na cidade aí, famoso aí, que tem como é aquele negócio? Tem um caminhão, como não se dá aquele caminhão? Caminhão pipa, né? Você viu quantas pessoas a estimativa foi desse ano? Quem sabe? Eu vi a reportagem na internet. Você viu a estimativa de pessoas que tinham lá, segundo a polícia? Alguém viu? Alguém viu? Ninguém soube. Ninguém soube. Gente, pecado você fala lá fora e dizer que você não sabe aqui dentro. Eu sei, eu falo. A pessoa fica assim, meu Deus, não sei não. Eu falo porque eu não vou mentir. 300 mil pessoas. É 2,5 vezes quase a população de Araruama. Veio gente de tudo que é lugar. Eles não trabalham só no carnaval. O responsável pelo bloco. Agora, eles já estão pensando no ano que vem. Agora, nesse momento. É igual as escolas de samba. Não é assim que eles fazem? Acabou o carnaval de um ano, estão pensando no ano seguinte há muito tempo. Eles têm uma visão. Eles têm uma unidade. Bloco das Piranhas aí na cidade de Araruama, aqui, lotou. Você viu as fotos, como que foi? Aí eu vi gente reclamando da sujeira, que é verdade, gente reclamando do barulho. Mas vamos falar a verdade? Eita, povo bonito. Eita, povo com uma visão doida. Quem dera que no meio dos evangelhos tivesse uma visão assim. É mentira, a verdade, irmãos. Porque é essa visão aqui, eu estou falando do Bloco das Piranhas, mas foi essa visão que Deus viu aqui em Gênesis 11. Um grupo que, assim como o bloco que tem aqui na cidade, estava fazendo uma coisa poderosa. E Deus não disse o seguinte: eles estão errados, eles estão feios. Eu tenho que confundir, porque não haverá restrição do que eles intentam fazer.
O próprio Deus dá esse testemunho, dizendo, ó, do jeito que estão unidos, tudo é possível para eles. Porque a unidade torna tudo possível. Você pode abrir mão a unidade, torna tudo possível. Agora, irmão, nós moramos em Araruama. E como igreja evangélica em Araruama, nós perdemos esses blocos. Você sabe que esse ano não teve trio elétrico de novo, não é verdade? Na cidade não teve. Mas eles tinham. Eles tinham tudo que eles queriam. Por quê? Porque eles estavam unidos. E, irmãos, essa história de... Você se lembra lá dos três mosqueteiros, né? Tem um livro, né? Um por todos, todos por um. Eles são assim, né? Na igreja nós precisamos ser assim, irmãos. Jesus deu um testemunho, presta atenção, sobre Satanás. Jesus deu um testemunho sobre o diabo. Falou assim, o reino de Satanás, ele não luta contra si, porque ele sabe que o reino dividido não subsiste. A casa dividida, ela cai. Satanás, ele não briga contra si. E olhe bem, a Bíblia diz que quando alguém que está em Jesus, depois se afasta ou perde lá, o demônio que estava naquela casa, ele volta, olha assim, a casa está vazia. Não é assim que a Bíblia fala? Que a casa está vazia? Por isso eu quero incentivar você, entendeu? Pode entrar, a casa é sua. É melhor que o Espírito Santo esteja do que qualquer outra coisa. Mas enfim, diz lá que o demônio olha, a casa está vazia. Ele não sai entrando, não. Dizer, agora eu vou fazer, não. Eles são tão unidos que até para fazer o pior, ele reconhece que tem gente mais forte que ele. Ele vai lá e pega 7 piores, não é assim? Piores do que ele e leva lá para aquela casa. Ele pega 7 piores. Já não são 8. Já não é 1, são 8. Ele começa a trazer ruína. Porque Satanás sabe trabalhar a unidade. No mínimo que se requer do servo de Deus, nós, igreja, é que tenhamos unidade. No propósito. 2 coisas para você gravar aí na sua agenda. Domingo, nós vamos ter uma conferência. De manhã e à noite, vai ser uma bênção. Da intercessão do louvor. Pela manhã, pela noite. Se esforça estar unido, se esforça para unir as pessoas. Dia 13, aqui no campo, aqui do lado. Nós vamos ter uma cantata linda, deveria ter uma faixa sendo divulgada. Agora, é estranho vir gente de outra igreja, vir gente de fora, vir vizinho, e o povo não aparecer da igreja. Nós precisamos ter o quê? Unidade. Porque se a vizinhança vê todo mundo ali, eles estão realmente buscando ali fazer alguma diferença. Você me entende, meu irmão? Você me entende, meu irmão? Nós precisamos entender isso. Como vocês viram aqui, o pessoal que está saindo para cantar, eu acho que foi domingo passado, retrasado que cantaram, né? Domingo retrasado. Tinha muita gente cantando, não tinha? Quem viu? Quem se lembra? Todo de preto, bonitinho. Não é bonito você ver o negócio unido? Não é legal você ver o grupo conciso? É bênção, não é, irmãos? Agora você imagine se viesse que 7 pessoas. Você fala, nossa, só isso? Cadê a unidade? Cadê o povo? Mas quando você vê muitos, você está vendo que há um propósito, que há uma linguagem. E não é fácil, irmãos. Há desafios. Pergunta para eles se não há desafios, se não há dificuldade. Mas eles entenderem que é uma visão que tem que ser cumprida. E Deus abençoe, irmãos. Agora, outra coisa. Estou terminando. Diz aqui que esse grupo lá em Gênesis 11 venceu o desafio da comunicação. As pessoas não conseguem mais se comunicar. Eu tenho um livro e eu queria que você anotasse se você quiser, né? E fica como sugestão você comprar. Se você não quiser comprar, eu tenho em PDF, talvez eu te passe, mas melhor que você compre, folhear é melhor do que você ficar lendo pelo celular, de acordo com a sua vontade. Muitos se comunicam, poucos se conectam. A comunicação que não tem conexão, ela não funciona. Do John Maxwell, um grande autor. Então, não adianta só falar. Tem que se conectar. Tem que conectar. Você chega em algum lugar, tem rede. Se você não tiver a senha, se você não souber ali qual é a senha, você não conecta. Porque você não está na mesma visão. Você não tem lá acesso. E é isso que nós precisamos hoje, mano. Ter uma boa comunicação. O texto diz que disseram uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. Naquela época não tinha microfone, não tinha celular, irmão. Nós sabemos disso. Mas, apesar de ser muita gente, fala pro outro, fala pro outro, fala pro outro. E eles começaram a falar da mesma maneira.
o negócio começou a andar. Uma outra coisa, eles tinham um espírito produtivo. Eles não tinham tijolos e eles não tinham argamassa. Mas eles tinham lá lama, digamos assim, para fazer os tijolos e betume para fazer como cimento. Eles começaram a ser criativos, porque a unidade gera criatividade, irmão. A unidade gera criatividade. E é tremendo isso. Eles tiveram uma mesma visão. Disseram, vamos edificar uma casa, uma cidade, entendeu? Vamos levantar uma torre. E o texto diz que nada poderá lhes resistir. Porque eles estavam fundamentados no poder da unidade. Eu quero terminar lembrando você da parábola do filho pródigo. Quem conhece essa parábola aqui? A parábola talvez mais conhecida da Bíblia. A parábola do filho pródigo. E ontem eu estava falando na escola de líderes, aqui de discípulos, que o filho mais novo, ele pode ter todos os erros dele. Mas ele não era uma pessoa... não, irmãos. E ele era uma pessoa que pensava no futuro. Ele ficava pensando no futuro. Ele vai gastar o dinheiro pensando no futuro. Quando ele olha... assim, podia voltar para minha casa. E se eu voltar, eu vou dizer isso, vou dizer aquilo, falar que meu pai pequei contra o Senhor. Ele está pensando no futuro de novo. Mas o filho que ficou, não fica preso ao passado. Pai, há tanto tempo te sirvo, nunca comi, nunca bebi, nunca matei isso. Porque ele é alguém separado, alguém isolado. Não é alguém que sabia viver unidade. O mais novo foi inconsequente, é verdade. Ele gastou tudo da forma que ele devia. Mas ele procurou estar com as pessoas. Ele procurou criar amizades erradas. Mas ele criou, porque ele era comunicativo. Ele pensou na frente, olhou para frente. Mas o camarada que está em casa, ele não consegue ver o poder da unidade. E o pai fala para ele assim, meu filho, tudo que é meu sempre foi teu. O pai tem uma visão de unidade. O filho não. O pai tem uma visão de unidade. Mas nem sempre o filho possui essa visão de unidade. O pai tem uma visão de unidade. Nem sempre o filho possui uma visão de unidade. Que tipo de pessoa você é? Eu quero que você pense agora. Nós estamos terminando nesse momento. Ô, glória. Que tipo de pessoa você é? Vai cair de novo. Que tipo de pessoa você é? Pense em algumas situações. Um exemplo. Você vê uma dificuldade na sua família. Você deixa o dilúvio chegar, como falei no domingo, ou você se antecipa para tentar resolver. Chama alguém. Faz alguma coisa. Na igreja, onde você trabalha. Deus está nos dando chaves nessa noite para nós fazermos diferença. Há sempre alguém interessado em fazer o bem, irmãos. A gente só tem que descobrir quem é. Se conecte com essas pessoas. Quando duas pessoas que possuem uma visão extraordinária se conectam, uma coisa extraordinária vai acontecer. Quando duas pessoas que têm uma visão extraordinária se conectam, uma coisa extraordinária vai acontecer. Pense na sua casa, na rua que você mora. Pense nessa igreja. Se você juntar com um irmão ou uma irmã aqui, alguma coisa poderosa vai acontecer. Alguma coisa maravilhosa vai surgir. Irmãos, na igreja, na vida, ninguém faz nada sozinho. Quem lembra do Rambo? Rambo, quem assistiu Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4? Quem é dessa época aí? Silvestre Stallone, não, o ator, né? Quem assistiu Rambo? Botava a bota, botava aquela, né? Pintava a cara. Só que o Rambo tem uma mensagem terrível. Qual é a mensagem do Rambo? Eu posso fazer tudo sozinho. Não! Ninguém pode, irmãos. E se fizer, não vai ficar tão bem feito quando você fizer com alguém. O Rambo é maravilhoso. Acabou? Voltou. Eu gostava de ver o Rambo, né? Eu via aquela musiquinha, ele nervosinho, bravo e revoltado, ia pra guerra e vencia todo mundo. É mentira, irmãos. Ninguém ganha nada. Jesus era o Filho de Deus, levantou 12. E ele falou como ele, ó, assim como o Pai eu e o Pai somos um, que vocês sejam um também em mim. Foi o que nós lemos. Então, irmãos, nós precisamos avançar. Ainda há pouco nós estávamos com uma reunião dos homens ali. Você que é homem da igreja, você que tem a partir de 35 anos, no sentido da sociedade, você está sendo convidado a estar com a gente. Ah, mas não tem isso, não tem aquilo, não gosta disso, não gosta daquilo. Começa com você, meu irmão. Diga, você que é homem, está perto do outro homem, fala assim, o milagre começa com a sua atitude. O que provocou o milagre na vida do paralítico? Foi Jesus ou foi a atitude daqueles homens? O que provocou, irmãos? Jesus fez o milagre depois que viu a fé deles, irmão. O que provocou foi a atitude. Eles pegaram o camarada, foram, viram lá a multidão, não dá para entrar, olharam para cima, porque toda dificuldade tem uma porta aberta,
toda dificuldade tem uma porta aberta, e subiram pelo telhado e desceram. Jesus vendo a fé deles, Jesus nem viu a fé do menino que estava lá, ou do homem que estava lá, como paralítico. Mas o texto diz que Jesus, vendo a fé deles, Jesus fez um milagre. Sua atitude de unidade provoca milagres. Agora, tem um dos homens, não vou não, porque não sei lá o que tem. Vai ter o Congresso de Mulheres no final do mês, né, irmã Luzia? Ah, não sei lá o que lá. Irmão, junta, se ajunte. Tem a célula, não participa porque eu não gosto. Unidade. Porque na unidade há poder. Na unidade é o quê, irmãos? Há o quê? Há poder. É coisa tremenda, irmãos. É coisa maravilhosa. É coisa fantástica. Na unidade há poder. Você já, quem que já teve que um dia sair, por exemplo, da igreja, uma distância daqui, e andar daqui lá na Gigi? Quem já andou uma distância assim esse mês passado, a pé? Alguém andou? Ninguém está andando, tudo preguiçoso? Ninguém está andando mais? Ninguém está caminhando? Quem tem que andar uma distância grande? Imagine, quando você vai sozinho é uma coisa. Quando você vai com alguém, geralmente eu falo isso, não, eu nem percebi a distância. Passou rápido, não é assim que a gente fala? Por quê? Você está com alguém. Toda unidade promove o conforto, irmãos. Toda unidade promove o conforto. Agora, pega essa palavra e vive. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, obedeça. Viva essa palavra. Mas o outro não quer. Queira você. Você é o instrumento do milagre. Você é o instrumento para que milagres aconteçam. Você é que Deus quer usar. Mas o pastor, fulano está aqui hoje. Fulano tinha que ver essa palavra. Não! Você que tinha que ver essa palavra. Porque você vai ser um bom reprodutor dela. Amém, queridos? E as coisas vão acontecer, as coisas vão fluir, as coisas vão dar certo no tempo de Deus. Viva a unidade. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento. Coloque de pé. Amém. Glória a Deus. Coloque de pé. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Nós vamos orar apenas para que Deus derrame graça. E se por algum motivo você não está conseguindo ter unidade com a sua família, com seu esposo, com seu filho, unidade na igreja, unidade no trabalho, começa a orar a Deus.